E eu fiz tudo que eu sabia. Impus as mãos, fiz cara de fé. Sabe o que é fazer cara de fé? Faz careta na hora da oração. Orei em voz alta, bati o pé, gritei. E quando terminei de orar, eu olho para ela, falei, a senhora sentiu alguma coisa? Ela disse, não. Nada. Quando ela diz nada, eu comecei o processo de implosão interior, né? E eu acho que ela percebeu que a sensação que eu tinha é que ela que queria me motivar. Ela falou, mas como o senhor disse antes, a fé não depende de sentimento. Então eu não preciso sentir, eu só preciso crer. Ela falou, pode não ter acontecido nada agora, mas de repente amanhã eu vou acordar e descobrir que eu estou mexendo. E eu pensei, que pouca vergonha. A mulher agora está pregando fé para mim. Só que eu estava tão chateado que Deus não fez, que eu nem terminei de pregar o evangelho para ela. Eu fui embora, não fiz apelo, nada disso. E no caminho eu já fui brigando com Deus. Eu falei, eu quero que o senhor saiba que eu estou de greve. Eu não oro mais pelos doentes. Eu falei, eu nunca sei quando o senhor está de bom humor, quando não está, quando é que o senhor vai fazer, quando não faz. Só que fica ruim para nós que estamos prometendo. Eu falei, o maior interessado tinha que ser o senhor. Eu falei, quer saber? Quando o senhor quiser, o senhor faça. Eu não vou tentar, eu não... Gente, vocês não têm noção do que foi aquela crise, aquele buraco negro que começou a me sugar para dentro de desânimo. Foi um negócio terrível. No dia seguinte, eu fui cedo de manhã para a igreja para orar, porque eu era o pastor da igreja e tinha convocado. Eu nem queria orar. Falei para Deus, eu não quero falar com você hoje. Eu não estou com vontade, eu estou chateado, eu estou em crise e eu vou porque eu convoquei a reunião. Como se eu não falasse, ele não soubesse, de qualquer forma, né? Mas depois do tempo de oração, eu lembro que tínhamos um grupo de irmãos, a gente conversou um pouquinho, nós tomamos um café da manhã juntos, e daqui a pouco eu fui para o escritório, e quem que aparece? Aquela irmã que tinha me levado a orar com a vizinha. Quando ela chegou, eu só pensei, você de novo, não. Ela falou, pastor, que bom que o senhor está aqui logo cedo, porque eu trouxe uma pessoa que quer te ver. E eu não pensei que pudesse ser o que aconteceu. Só imaginei, ela me arrumou outra encrenca. Eu posso chamar a pessoa? Eu falei, claro. E ela sinaliza, quem que entra na sala andando sozinha, sem ajuda de ninguém? A mulher que eu tinha orado. E eu não conseguia nem acreditar. Eu cheguei a pensar, se ela não tinha uma irmã gêmea, não estavam me trolando. Você vê o nível de fé que eu estava. E eu fiquei olhando, eu olhava para a vizinha que trouxe ela. Ela? Eu dizia, é. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, pastor, lembra onde? Quando o senhor perguntou se eu estava sentindo alguma coisa, eu falei que não. Mas que pode ser que eu acordasse me mexendo. Ela disse, foi exatamente o que aconteceu hoje. A hora que eu abri os olhos, eu fiz um movimento de espreguiçar. Eu vi que eu estava mexendo, eu vi que eu mexia tudo. Eu sentei na cama. Eu me beliscava, não era nem só para sentir a dor, era para ver se eu estava acordado. Ela disse, foi me dando alegria, eu comecei a agradecer a Deus, e a primeira coisa que eu decidi foi, eu vou contar para todo mundo o que aconteceu. E quando eu falei isso, eu lembrei que ontem, na hora do senhor sair, eu falei, e quando eu levantar, o senhor é a primeira pessoa que eu vou procurar para contar. Ela disse, eu ouvi uma voz falando comigo e lembrando da conversa. Lembra que você disse? Que a primeira pessoa para quem você iria contar era o homem de Deus. Procure o homem de Deus e não apenas conte o que aconteceu com você. Diga para ele não parar. Diga para ele não desanimar. Lembre ele que eu coloquei nas mãos dele o dom de maravilhas. Diga para ele que ele ainda vai ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar e o morto ressuscitar. Eu estou pensando, peraí, essa é a mulher que eu ainda não fiz o apelo para aceitar Jesus, que está me evangelizando de volta. Sabe, eu fiquei com a vergonha. E eu tomei uma decisão naquele dia, eu falei, Jesus, eu não entendo mesmo quando é que vai acontecer, quando não vai acontecer, por que é que tem hora que a coisa flui, por que que não. O importante é que volta e meia vai acontecer. Eu espero que no caminho eu vá aprendendo, que eu vá entendendo, mas eu estou terminando a greve. Eu estou de volta no jogo.
E sabe, se em algum momento eu e você paramos de ter essas expectativas de que Ele vai fazer, nós vamos limitar em muito. Por que é que Deus resolveu pôr fim à minha greve de pressa? Porque não adianta, por um lado, a gente falar da simplicidade e, por outro, perder a capacidade de esperar as coisas extraordinárias que Ele vai fazer. Agora, Ele não disse que eu e você precisaríamos alcançar aquele nível de quase virar anjo, de ter um atestado de santidade, de perfeição para ser usado por Ele. Eu não estou falando de estar na lama do pecado, mas mesmo enquanto estamos ainda no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, com toda a fragilidade e limitação que eu e você temos enquanto seres humanos, nós precisamos entender que apesar de Deus nos chamar como parceiros, não depende de nós e não é o nosso poder que vai produzir resultados. Então, assim, eu não posso terminar com o ensino de ontem, que é encorajador, simplificando, sem pilhar o seu coração, no sentido de que você tenha fé para ver coisas extraordinárias. Pastor, o senhor vê o extraordinário todo dia? Não. Se visse todo dia, o extraordinário virava ordinário. E a Bíblia faz distinção entre uma coisa e outra. Quando você lê Atos 19, versos 11 e 12, você vai ver que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, se tem extraordinário, tem ordinário. Não tem como ter extraordinário se não houver ordinário. Então, existem algumas coisas mais simples que podem acontecer num volume mais frequente. Existem algumas coisas que não são tão frequentes. E eu não estou mais tão preocupado com a frequência, com a intensidade, com a periodicidade. Algumas dessas coisas têm a ver com estações do nosso amadurecimento, do nosso ministério, Então, assim, a gente não pode simplesmente tentar criar regra onde não existe. Mas o que eu e você precisamos é acreditar. Deus tem coisas sobrenaturais, marcantes, e não importa se elas virão mescladas entre ordinárias e extraordinárias, serão milagres, e nós somos candidatos a experimentar isso. Porque Jesus trouxe sobre os seus apóstolos, eu creio que nessa noite Ele está soprando sobre nós e dizendo assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês têm a mesma unção, o mesmo espírito, a mesma autoridade, a mesma graça, os mesmos recursos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e nós precisamos acreditar nisso. Então eu queria que você fizesse uma cara de fé e falasse para uns 2 ou 3 vizinhos perto de você, fala assim, não tem noção do quanto Deus ainda vai usar a sua vida. Versão empolgada, vamos lá, versão empolgada. Você consegue. Agora, quando a gente fala a respeito dos dons, ontem nós já definimos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. É justamente por esse em parte que quando falamos dos dons, da operação dos dons, ela é passível de erro. No sentido de que a gente pode fazer aplicações erradas. E é por isso que a Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. A gente tem que ser zeloso. Zeloso no sentido de aprender o quê? Eu e você não começamos operando nos dons sabendo tudo sobre eles. Em 1 Coríntios 14, 12, Paulo diz, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles. Como que você progride? Então ontem eu falei, a gente aprende a mover movendo. E eu fiz muito laboratório, gente. Laboratório prático. Eu simplesmente queria entender como as coisas funcionavam. Então às vezes eu estava num culto e me vinha uma palavra de conhecimento de cura. Eu pensava, se Deus está curando, não importa se eu vou falar ou se eu não vou falar. No final aparece o testemunho. Se aparecer, eu vou saber que o que ele me falou era ele. Nunca aparecia. Um dia eu ouvi alguém dizer, você já olhou a dinâmica da operação da Trindade na criação? O Espírito está pairando sobre a face das águas, com todo o seu poder, mas ele não faz nada enquanto Deus não diz, porque ele se move sobre a palavra. Então ele falou, a palavra de conhecimento ela tem que ser falada. O Espírito Santo vai trabalhar em cima do material. E aí eu comecei a fazer o teste. Eu lembro da primeira vez inseguro, falei, eu creio, pensei, a fé é minha, tenho direito de crer no que eu quiser. Falei, eu creio que Deus está curando alguém disso. Nem falei em nome dele para não criar problema para ele. E a pessoa foi curada na hora que eu falei. E nas várias vezes que eu testava, eu dizia, olha, eu creio que alguém está sendo curado disso aqui agora. Eu comecei a ver aquilo repetir. Eu falei, poxa, a gente realmente tem que falar. Mas ninguém tinha me explicado isso. Você não vai achar
com clareza esse volume de detalhes. Muitas vezes, na hora que eu ia orar pelos enfermos, eu comecei a sentir sintomas de dor, de enfermidade no meu corpo. E eu chamei um outro amigo e falei, ei, quero que você ore comigo. Ele falou, oro por quê? Eu falei, o cão está me atacando. Está tentando me intimidar para eu não orar pelos doentes, tenta botar sintoma de enfermidade em mim que eu não tenho.